Graças e paz, irmãos. Glória a Deus. Aleluias. Chegar no domingo, quando eu estava na sexta-feira, eu estava torcendo para chegar logo no domingo. Porque pensa no cansaço. Foram dias de muita batalha espiritual, muita guerra. Você pensar de tudo que aconteceu, as coisas. Se eu for detalhar as coisas que aconteceu desde o início do mês, para não acontecer a Expo Gospel, vou falar para vocês que muitos teriam desistido. Mas claro que não somos nós que perseveramos. É na força e no poder de Deus. É Deus que nos revigora, é Deus que nos renova. A Bíblia fala que o querer e o efetuar vem do Senhor. Então a gente entende que é o próprio Deus que nos coloca de pé, nos mantém de pé. A gente só não pode vacilar e declarar que não queremos isso da parte de Deus em nós, porque de fato Ele respeita essas questões. Mas quando nós estamos à vontade de Deus, não à nossa vontade, essas coisas acontecem para a glória dele. Então quando eu falo assim, eu estava torcendo para chegar logo domingo, porque é dia de renovar as nossas forças, é dia onde Deus me renovou já no louvor, tem renovado as minhas expectativas para o próximo ano. Já estamos aqui com a programação para o próximo ano já, mas eu quero descansar, quero passar um tempo aí longe, pegar minha esposa, a gente dar uma viajada ali para bem longe e renovar nossas forças, pedir para Deus que nos renove também nosso casamento, nossos filhos, em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai trazer muita inspiração para o próximo ano. A gente vê a Vínculo da Paz um pouco assim, sabe, cansadinha, os irmãos cansados, porque querendo ou não, essa igreja se empenhou bastante, muito para a execução desse projeto. Eu estive ali na frente, por detrás dos bastidores, fazendo muitas coisas, mas eu vejo que a Vínculo da Paz também, alguns irmãos se dedicaram bastante, renunciaram, muita coisa para poder estar nesse evento. Eu louvo a Deus pela sua vida, pelas suas orações, por orar por nós, e que venha Expo Gospel Brasília 2026. Amém, amém? Glória a Deus. Ou não, glória a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, e falando sobre renovação, eu quero dar sequência e concluir uma mensagem que eu iniciei semana passada, e que falou muito comigo, tem falado bastante comigo. Deus tem me feito enxergar esse processo nele que acontece quando nós estamos enxertados em Deus de fato, quando nós estamos no Senhor. Nós somos revigorados, nós somos renovados, de fato nós caminhamos e não cansamos, nós corremos e não nos fadigamos. É o poder de Deus em nós, é a unção de Deus em nós. Às vezes nós queremos deitar, dormir, descansar, mas a gente entende que o nosso descanso não é nessa terra. Embora Deus Ele proporcione um momento para você descansar, porque nós estamos numa batalha espiritual, nós estamos numa guerra espiritual, nós estamos num momento muito delicado na nossa nação, um momento crucial, onde a igreja precisa estar de pé, a igreja precisa estar erguida, a igreja precisa estar, na força de Deus, no poder de Deus, direcionada pelo Senhor, para abater esses principados, essas potestades, essas forças espirituais do mal, que tem tentado aprisionar a nossa nação, que tem tentado manietar, irmãos, a nossa nação. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ficar firmes no Senhor, porque os dias são delicados, Tivemos manifestações em diversos lugares hoje no Brasil. A igreja esteve participativa, está participativa nessa manifestação, porque nós não aceitamos, irmãos, o inimigo prevalecer sobre nós.
E nós, como coluna e baluarte da verdade, como igreja do Senhor, que tem a verdade de Deus no coração, precisa se manifestar, se colocar de pé, sabe, e propagar esses princípios, falar de Deus, anunciar. Irmão, nós não podemos aceitar ideologias, mentiras, descer goela abaixo do brasileiro, do entendimento do brasileiro. A gente precisa se colocar de pé e, em nome do Senhor Jesus, sabe, confrontar essa resistência do mal. Amém ou não amém? Glória a Deus ou não glória a Deus? Aleluia. Semana passada eu falei sobre enxerto, né? Eu falei que nós somos enxertos e que Jesus é a figueira e que Deus é o agricultor, né? Quantos lembram disso? Me baseando em Romanos capítulo 11, versículo 17, que fala exatamente disso, que nós fomos enxertados na videira e que agora nós somos participantes da raiz e da seiva, que são os meios pelo qual os nutrientes, a água, tudo o que é necessário para uma planta frutífera dar frutos e ser revigorada precisa, tá? Então a Bíblia fala exatamente dessa forma, e eu quero complementar, eu quero falar mais sobre isso daqui, porque eu tenho recebido o poder de Deus na minha vida, eu tenho recebido direção de Deus na minha vida, eu tenho recebido unção de Deus na minha vida por entender essas coisas, por compreender exatamente o que foi falado semana passada, e eu quero apenas dar sequência. Eu acho assim incrível como Deus, Ele entra naquilo que entendemos para explicar o que não compreendemos. Não sei se você já parou para pensar nisso. Como Deus é mestre para entrar no campo do nosso entendimento, naquilo que nós compreendemos, para explicar coisas que a gente teria dificuldade de compreender. Quando Deus usa, sabe, princípios da agricultura para explicar ao agricultor sobre o seu poder, né? A Bíblia fala que o poder de Deus e as coisas invisíveis do Senhor se entendem e claramente se vê através das coisas que estão criadas. Através das coisas que estão criadas, toda a criação, tudo que existe, nós entendemos o poder de Deus, nós entendemos as coisas invisíveis do Senhor, nós olhamos para o sol, nós olhamos para o céu, nós olhamos para as estações e compreendemos o agir de Deus naquilo que foi criado, porque é a criação de Deus. Como Deus é perfeito, como Deus é incrível, como Deus é poderoso, como Deus sabe de todas as coisas, e à medida que nós vamos compreendendo as coisas, dentro daquilo que nós compreendemos, Deus vai explicando coisas que nós não compreenderíamos se Ele falasse assim, da forma que Ele quer falar. Então Ele vai no campo da nossa compreensão, naquilo que nós entendemos, e consegue comunicar ao nosso coração coisas que não compreendemos, tá? A princípio, e usando esses meios nos faz compreender. Como a passagem bíblica que fala: não se deita vinho novo em odre velho. Quem trabalha com vinho, quem trabalha com a uva, sabe que essa técnica é importante. Jesus, ele fala: não se deita vinho novo sobre o odre velho. Quem trabalha com a uva vai entender, realmente não faz, porque no período da fermentação, se for no odre velho, ele vai explodir e vai romper. Mas Jesus estava se referindo, comunicando isso para um entendimento, né, que absorve bem essa compreensão, de que não se deita a salvação, não dar a salvação e o poder salvífico do Senhor a uma estrutura da velha aliança. Ele estava se falando. Então, irmãos, muita gente não entenderia isso. Não se deita a salvação e não se dar a salvação e o poder salvífico do Senhor às pessoas que estão baseadas na lei. Mas pessoas talvez não entenderiam dessa forma. Aí Jesus usa um exemplo, né, onde a compreensão é coletiva e ele traz um ensinamento dentro daquilo que nós compreendemos. Quantos estão entendendo? Diga amém. E Deus faz isso, e com isso, irmãos, Deus comunica a sua mensagem ao coração de todo ser humano, do mais leigo ao mais sábio, do menor ao maior,
Deus sabe Deus sabe comunicar a sua mensagem dentro do nosso campo de compreensão das coisas. E Ele vai usar exatamente esses meios para comunicar ao nosso coração aquilo que Ele quer comunicar. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então é isso que eu vejo nessa passagem de Romanos capítulo 11, versículo 17. Quando ele nos compara a um enxerto, para falar da nossa vida em Cristo Jesus, recebendo vida, poder, virtude, 24 horas por dia. O poder de Deus em nós, enxertados em Cristo Jesus, porque ele fala de enxerto. Enxerto é uma técnica da agricultura que consiste em tornar duas plantas em uma só. O enxerto é você, em resumo, trazendo um pouco para quem não esteve semana passada, o enxerto é você pegar um ramo que está sem vida, fraco e doente, e colocar em uma outra planta compatível e colar, fazer um rasgo ali na pele, no casco, colar aquele ramo, dar prender ele ali, e daqui a pouco a virtude daquela planta começa a fortalecer, a nutrir aquele enxerto, ou seja, aquele ramo fragilizado, e daqui a pouco ele começa a receber vida, irmãos. O ramo seco passa a receber vida. Irmãos, quem trabalha com agricultura, sabe, quem trabalha na lavoura, conhece muito bem essa técnica, porque ela é milenar. Ela surgiu há mais de 3.000 anos atrás. Hoje, com a tecnologia mais avançada, muita gente trabalha. Então naquela época o que se tinha mais era agricultor. Então Jesus, ele usa esse meio para trazer uma mensagem para que eles compreendessem isso. Quantos estão entendendo? Diga amém. E eles, ao ouvir a mensagem, é bem assim, é dessa forma. Então eu estou enxertado em Cristo Jesus pela fé, e pela fé eu começo a receber virtude de Deus por meio de Jesus Cristo. Pela fé eu sou participante da seiva. Irmãos, o que é seiva? A seiva é a responsável para nutrir, fortalecer, fazer com que uma planta dê muitos frutos e fica linda o tempo todo, agradando o agricultor. Que tremendo isso, né, irmãos? E assim somos nós em Cristo Jesus. Assim somos nós em Deus. Crendo em Cristo Jesus, nós fomos enxertados. E a Bíblia diz ali em Romanos 11, vai falar que pela fé nós somos enxertados. E pela fé nós somos participantes da seiva e da raiz. E se a raiz é santa, nós somos santos. Se a raiz é profunda, nós somos profundos em Deus. Se a raiz é poderosa, forte, nós nos tornamos fortes. Amém ou amém? E por isso, irmão, diz a palavra do Senhor. Agora nós vamos para João capítulo 15, versículo 2. Que Deus, ele esvazia o ramo para que ele dê mais frutos ainda. Foi falado isso, amém ou amém? À medida que você vai esvaziando o fruto, irmãos, Deus não vai ter problema. Ele é o agricultor. Nas mãos de um agricultor como Deus, não tem como um ramo enxertado não dar frutos, irmãos. Não tem como, é impossível acontecer, porque é um agricultor esperto no assunto. É um agricultor que sabe como as coisas acontecem e devem acontecer. Ele esvazia para que dê mais fruto. Eu quero compartilhar com vocês, dando sequência, para que Deus até hoje cultiva a técnica do enxerto. Por que Deus? Para que Deus até hoje ele cultiva a técnica do enxerto? Vocês entenderam o que é o enxerto? Enxerto é o que? O ramo fragilizado. E o porta-enxerto, que é um termo que os agricultores usam muito, é onde esse ramo vai ser conectado, onde ele vai ser preso. Corte, então ali é o porta-enxerto. E daqui a pouco começa a vir virtude e poder
daquela árvore para fortalecer, revigorar, vitalizar aquele ramo, e daqui a pouco ele está dando frutos. E por que Deus, Ele usou esse termo, essa técnica para trazer, o discurso dessa técnica para trazer um ensinamento para a igreja? Primeiro, para que nós possamos em Deus dar bons frutos, os melhores frutos da terra. Porque Deus, Ele pega as nossas vidas e enxerta ela em Jesus Cristo. Para quê? Para que nós possamos dar os melhores frutos na face da terra. E essa produção seja o quê? Constante. Não pare. Sempre estamos, dando frutos para Deus. E por que isso? Jesus, ele fala esse discurso para, vamos colocar um grupo de judeus. Mas ele usa a expressão, capítulo 15 de João, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Ponto. Ele fala, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é agricultor. Porque Jesus, ele usa esse termo, eu sou, essa afirmação, melhor dizendo, eu sou a videira verdadeira. Como eu falei semana passada, porque Israel também era visto como uma videira. Você vai comparar isso em Salmos capítulo 80, versículo 8, e também Oséias capítulo 10, versículo 1 e 2. Pode colocar aí Oséias capítulo 10, versículo 1 e 2. Olha só que tremendo, irmãos. Aqui Jesus falando isso. Israel é uma videira vazia. Então, naquela época, e muitos consideram e tem Israel como uma videira. Videira vazia, que dá fruto para si mesmo. Conforme a abundância do seu fruto, multiplicou também os altares. Aqui está falando de altares idólatras, tá? Conforme a bondade da sua terra, assim fizeram boas imagens. Aqui está falando que Israel era uma figueira ou uma videira brava, que produzia frutos ruins. E se você pegar na Bíblia e começar a estudar a história do povo hebreu, a história dos judeus, você vai ver que eles de fato oscilavam muito. Um dia estava com Deus e outro dia estava com outros deuses. Um dia eles estavam servindo a Deus, outro dia eles estavam servindo outros deuses. A prática da idolatria e do adultério contra Deus era constante. Mantinham-se de pé, mas passava um tempo, caíam e começavam a adorar Deus. Até práticas profanas e pagãs este povo praticou, irmãos. Como estou entendendo? Até prática. Então Jesus Cristo, quando ele fala assim, eu sou a videira verdadeira, ele estava se referindo que aqueles que estão em Cristo Jesus, enxertados de Cristo Jesus, jamais praticarão tais coisas, jamais darão tais frutos. Videira vazia que dá fruto para si, conforme a abundância do seu fruto, multiplicou também os altares. Então, como videira, Israel não poderia ser chamado de verdadeiro, porque eles também produziam frutos amargos, frutos ruins. Por mais que eles estão lá, irmãos, hoje, numa posição, confrontando, oponentes fortes, que segundo a Bíblia teria que acontecer daquela forma,
É um país com uma tecnologia muito avançada, é um modelo em várias vertentes, na medicina, na ciência. Para muitos países ganharam mais de não sei quantos prêmios Nobel da vida aí, diversos, né? Nós vamos encontrar o judeu, mas também eles têm frutos ruins. Mas esses frutos ruins, a qual eu me refiro, não é encontrado naqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão enxertados, sabe por quê? Ele é a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira. E aqueles que estão enxertados em Cristo Jesus darão frutos melhores a cada dia mais doce, cada dia mais saboroso, cada dia mais desejável. Entende isso, irmãos? As pessoas vão querer te ver sempre, porque você sempre terá algo de Deus para passar, vida de Deus para passar, virtude de Deus para passar, algo incrível. As pessoas vão olhar para você e vão querer estar próximo a você, porque você está enxertado em Cristo Jesus, e a vida que você exala não é sua, é de Deus. É o próprio Deus fazendo você explodir de frutos. E se Ele não esvaziar esse ramo rapidamente, irmãos, vai transbordar, explodir. Aí Deus, que é agricultor, Ele vai lá e vê: opa, vamos lá esvaziar, vamos lá esvaziar. Como estão entendendo, irmãos? Essa é a vida de um cristão enxertados em Deus, em Cristo Jesus. Não vai ficar oscilando um dia com Deus, um dia no mundo, um dia na igreja, um dia Raimundo. Entendeu, né? Baguncei tua cabeça aí. Não vai ficar assim, um tempo aqui, outro tempo ali. Não, irmãos. Deus, Ele quer que nós compreendamos isso, irmãos, que a nossa vida está nele, e nós não podemos aceitar outra coisa que não seja frutos que glorificam o nome do Senhor. Amém ou amém? O texto falou para nós sobre uma videira vazia, que produz altares idólatras. Então, por que Deus, Ele até hoje cultiva isso? Irmão, você está entendendo isso? Amém. Irmão, você está vazio de glória. Então dê glória. Aleluias. Segundo, irmãos, porque Deus, Ele usa a técnica do agricultor, do enxerto. Primeiro, Ele quer que nós produzimos cada dia frutos com melhor qualidade. Sempre, irmãos, sempre. O que você vai produzir amanhã vai ser melhor do que hoje, que você produziu hoje. Por isso que a Expo Gospel de 2026 vai ser melhor do que a desse ano. Poderosa. Amém ou amém? E segundo, por quê? Para acelerar a propagação do Evangelho. Por isso, Ele quer acelerar, irmãos. Se nós ficarmos enxertados na nossa cama, na nossa zona de conforto, sabe, no nosso comodismo, como muitas pessoas estão, não vai dar fruto. Não vai, o Evangelho não vai. Tem pessoas, irmãos, que mora tanto tempo ao lado de um vizinho que nunca ouviu falar de Jesus. E se você está enxertado, você vai ficar incomodado com aquele vizinho que ainda não sabe de Jesus. Isso faz sentido quando o texto fala assim: Ele esvazia o ramo para dar mais fruto. Para você não ficar acomodado dizendo assim: eu já ganhei 5.000 almas para Jesus, então para mim está tranquilo, para mim está de boa agora. Eu já ganhei 1.000 almas para Jesus, para mim está de boa. Não, Ele esvazia para dar mais fruto. Você não pensar essas coisas, porque você é o ramo, você é enxertado. Ele limpou para você continuar produzindo. Amém ou não amém? Isso está aí em João capítulo 15, versículo
2, vem aí para mim. 2, João 15:2, perdão, 15:2. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira. Vamos falar desse aí agora não, né? E todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer. Ali a palavra está falando trazer. Trazer mais frutos. Olha a palavra trazer ali, tá vendo? Trazer mais frutos. Trazer ali. Sério, irmãos? Olha para a cadeira que está do seu lado. Trazer mais fruto. Que associação? Trazer mais frutos. Não. Todo ramo em mim que não dá fruto, esse aí não quero falar desse aí não. Ele tira, não quero falar sobre esse aí não. Mas todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer as frutas. Não, eu não quero falar desse ramo que não dá fruto. Não quero falar dele não. Eu me lembro de um episódio que Jesus chega para uma figueira e vai procurar, estava com fome, ele vai procurar fruto na figueira e não encontra. O que aconteceu com ela? Só encontrou folhas. Bonita, dona, folhas. E o que ele disse para ela? E na explicação nós entendemos que será lançado aonde? No fogo. Mas não vamos falar dessa aí mais não, né? Vamos falar daqueles frutos que estão trazendo frutos. Irmãos, eu posso colocar esse termo fruto como comportamento, mas eu posso colocar fruto como as pessoas que esse comportamento seu estão influenciadas por eles. Isso aqui não é pessoa não. Tem uns caras que falam isso. Isso aqui não é pessoa, não é fruto, não é pessoa não. Mas o que ou quem o seu comportamento está influenciando? Jesus Cristo, onde passava, carregava multidão. Sim ou não? Amém ou não amém? Então, para que Deus cultiva a prática do enxerto? Primeiro, qual é? Frutos excelentes. Amém ou não amém? Frutos excelentes. Segundo, para que se propague o evangelho de Jesus, para que todos possam conhecer Jesus através da sua vida, para que todos imitam você, como Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Pessoas que te imitam. Por que as pessoas têm medo de trazer as pessoas que estão imitando elas? Já parou para pensar isso? Por que as pessoas estão tendo medo de trazer as pessoas que estão imitando ela? Porque através dela vai se conhecer. Amém ou não amém? Tem pessoas que é exatamente a pessoa que discipula. Enquanto a gente não vê, irmão, você está entendendo isso? Isso é preocupante. Nós estamos vivendo os últimos dias. É bom se conhecer essa verdade, ter esse entendimento no coração. Amém ou não amém? Glória a Deus ou não glória a Deus? Amém. Terceiro, por que Deus tem essa prática, irmãos? Para que seja plantado ou transportado a nós cura e vigor. Amém ou não amém? Diga: para que seja plantado em nós cura e vigor. Qual é a intenção? Irmãos, os agricultores naquela ocasião, até hoje,
ele também tem eles praticam essa técnica para curar realmente um ramo que está doente. E outro, proporcionar longevidade, prolongar os seus dias na terra. Amém ou não amém? Prolongar os seus dias. Eles praticavam isso. E às vezes, irmão, você vê, não sei quem, se tem alguém aqui que tem essa habilidade, né? Se é um agricultor, pessoas que veem duas plantas da mesma natureza, da mesma espécie num lugar, uma cresceu mais, a outra cresceu menos. Uma está começando a secar e a outra está revigorada. Aí a pessoa, um agricultor, quando percebe essa fragilidade numa planta, ele vai pegar o ramo de uma e colocar na outra para proporcionar vida, curar ela que está enferma e dar longevidade. Aquela espécie, ela vai ter longos dias de vida. Então é para isso, porque nós estamos enxertados em Cristo para ter cura, para Deus restaurar as nossas vidas aonde temos problemas e nos dar longevidade. Ter vida longa, vida plena, amém, amém. Por isso nós estamos enxertados em Deus, nós estamos firmados, aceitamos Jesus como o único suficiente Senhor das nossas vidas. E eu aceitei Jesus não porque as pessoas, os meus amigos estavam aceitando, até porque na ocasião eu não tinha nenhum deles lá. Eu aceitei Jesus Cristo porque eu entendi que há salvação somente em Jesus Cristo. Eu entendi, e desde o primeiro dia que eu levantei a minha mão para aceitar Jesus Cristo, que eu fui enxertado na videira, eu tenho vida de Deus em mim, irmãos. Amém ou não amém? Eu tenho vida de Deus em mim. E muitos problemas tentaram chegar até a minha vida de forma externa e penetrar em mim. Mas Jesus Cristo que habita em mim, Ele expeliu, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim, e é Deus, aquele que me revigora, aquele que me fortalece, aquele que me coloca de pé, aquele que, irmãos, e isso é pela fé, irmãos. Sim ou não? Glória a Deus ou não glória a Deus? Esses 3 passos, irmãos, são passos de agricultores. Eles buscam isso. E 4 e último, adaptar-se à vontade de Deus. Porque Deus nos coloca em Cristo Jesus, porque Deus nos enxerta em Cristo Jesus, para nós nos adaptarmos à sua vontade. E tem gente que não se adapta à vontade de Deus. Tem gente que não consegue se adaptar à vontade de Deus. Tem gente que não consegue entender a vontade, os preceitos, a direção de Deus. Mas claro que se você não está nele, como é que você vai ser conduzido por ele? Se você não está nele e ele não está em você, como você vai ser conduzido por ele? E o próprio Jesus diz isso. Está em mim e eu neles. Assim como o Senhor está em mim e eu no Senhor. Que eles estejam em mim e eu neles. Aí nesse processo nós passamos a dar frutos, entender a vontade de Deus, compreender a vontade de Deus, porque nós não vivemos mais. A vida que está em nós agora vem da onde? Da raiz e da seiva. A vida que está em nós agora não vem de nós, vem de Deus. Amém ou não amém? Não vivemos mais, Cristo vive em nós agora. Amém ou não amém? Então a honra dele, a glória dele é a vontade dele que prevalece em nossas vidas. Amém ou não amém, irmãos? Abre Romanos capítulo 12, versículo 1. Não podemos esperar no ramo de uma laranjeira outro fruto que não seja laranja, a não ser que você enxerte nessa laranjeira um ramo de
Um limoeiro, fruto, limão. Aí, mas você vai ver o limãozinho, mas com gosto de laranja. Onde já viram isso? Limão com gosto de laranja. Onde já viu kiwi com gosto de banana? Onde já viram isso, irmãos? Quantos já comeram kiwi com gosto de banana? Melão com gosto de maracujá? Vai lá na feira da uva para você ver. Vai lá para você ver. Só não cai na lábia dos camaradas lá, porque eu fui comprar algumas. Meu Deus do céu, eu fui comprar umas frutinhas. Ele falou: experimenta isso aqui com gosto de. Que gosto? Rapaz, kiwi com gosto de banana. Me dá 3 desse aí. Aí ele colocou no saquinho. Aí eu falei: eu vejo, experimenta essa laranja aqui. Rapaz, que laranja boa, vermelha, tá, e tudo mais. São os transgênicos, né, que eles falam lá. Frutos, plantas transgênicas, que tem transformação genética. Sofreram uma transformação. Então assim, aí ele foi para. Pega isso aqui um pouquinho. Olha, escuta, veja esse maracujá, veja esse melão, veja isso. E eu tô lá, me dá 2, me dá 1, me dá 3. 1, 2, 3, não passava disso. Qual o valor que deu isso aí? Pensando que ia tirar R$80 do bolso e pagar R$800. R$800. Quem já caiu nesse golpe? Quem já caiu no golpe e está com medo de levantar a mão da fruta transgênica? Quem caiu nesse golpe, irmãos? Só Isabela? É porque os irmãos não conhecem. Mas procure, irmãos. Não, mas ele foi. Sabe o canto da serpente? Ele foi, sabe, aquela coisinha assim, ó. E eu fui, ó, só degustando. Que é isso? Isso não é possível. Que coisa, né? Daqui a pouco alapado, R$800. Cheguei em casa, dei para minha esposa, ela experimentou. Que maravilha, doce. Amor, traz mais umas dessa daqui. Amanhã você vai na feira da uva, vou. Traz mais umas. Ai, Jesus. E acontece isso, hein, irmãos? Acontece isso. Você vai buscar no kiwi, o gosto de kiwi, e você encontra uma banana dentro. É um processo de enxerto, irmãos. Quantos sabem que isso acontece? Vocês estão convidados a consultar isso, porque o que eu estou falando é verdade. Você produz do porta-enxerto o mesmo sabor, porque você vai transferir os nutrientes, as substâncias nutritivas para aquele ramo. Ele pode ser até um ramo de... Claro que tem que ser compatível. Um ramo de, vou dar um exemplo, um ramo de um limoeiro, e vai produzir o gosto de laranja. Incrível, né, irmãos? Isso acontece. Bispo, eu estou conhecendo isso hoje, mas a técnica, irmãos, é de 3.000 anos atrás. E se você não sabe agora, imagina o quanto você está atualizado. Amém ou não, irmãos? Porque Jesus Cristo, ele traz isso como um exemplo. O apóstolo Paulo também traz isso como um exemplo. É assim que acontece com as vidas que creem em Jesus Cristo. Você vai procurar fruto. E a Bíblia fala: pelo fruto você vai conhecer a árvore. É ou não é? Amém ou não amém? Isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. Coloca lá Romanos capítulo 12, e nós vamos encerrar aí. Versículo 1: Suplico-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo. Sacrifício vivo, um ramo arrancado e o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Prossiga. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação na vossa mente, para que experimenteis
qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como eu vou experimentar, ou como eu vou saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Não seguindo a forma natural, não seguindo a forma deste mundo, mas enxertado em Deus, permitindo a vontade dele esparramar sobre nós, percorrer em nossas vidas. Aí lá nós vamos entender qual é a boa, perfeita e agradável de Deus, a vontade de Deus. Porque eu fui tirado deste mundo e fui enxertado em Deus através da confissão em Cristo Jesus. Agora a vontade dele percorre na minha vida. Você entende isso, irmãos? A mensagem que Deus ele transmite nas entrelinhas da Bíblia, o que Deus está falando. Então, imagina Deus for procurar algo em você. Abre as suas mãos. Me mostra aí os seus frutos. Me mostra o que você tem para mostrar. Quando Deus for procurar em você aquilo que Ele te preparou para produzir para Ele e Ele não encontrar. A parábola dos talentos. A um Ele deu quantos? A uma pessoa lhe deu quantos talentos? Um talento. Depois 3, depois 5. 3, 5. E ele viajou. Sim ou não? Como Jesus, assentado nas regiões celestiais, e deu poder à igreja, enxertada nele, assentado com ele nas regiões celestiais, abençoado com toda sorte de bênçãos. Sim ou não? Amém ou amém? Ele deu os talentos e viajou. Aí quando voltou, ele foi procurar fazer a prestação de conta. Aquele que tinha um talento só, o que ele fez? Ele enterrou. E os dois? Produziu, multiplicou. Amém ou não amém? E aquele que não tinha produzido nada, não tinha multiplicado nada, ele, até aquilo que ele tinha foi tirado dele. Amém ou não amém? Irmãos, nós devemos nos preocupar acerca da nossa vida, se estamos ou não produzindo, multiplicando com os talentos que Deus nos deu, com a vida que Deus nos deu. Deus colocou em nós o seu espírito, virtude, poder, o selo da salvação. E temos de Deus em nós, sabe, a bondade de Deus, a longanimidade de Deus, a mansidão de Deus, a temperança de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Temos também, sabe, a capacidade de realizar coisas sobrenaturais de Deus em nós, irmãos, que é a profecia, a interpretação das línguas, o falar em línguas estranhas, a cura, prodígio, maravilha. Temos tudo isso de Deus em nós. A Bíblia fala que isso é fruto do Espírito, dons espirituais, está em nós, irmãos. E o que fazemos com isso, irmãos? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Irmãos, nós precisamos deixar essa virtude, esse poder de Deus na nossa vida, que estamos enxertados em Cristo Jesus, fluir para a glória do Senhor. Quando as pessoas vierem consumir isso, elas lembrem de Deus em nossas vidas, elas reconheçam Deus na nossa vida. Amém ou não amém, irmãos? Quantos estão entendendo isso? Quantos compreendem isso? Então, peraí, deixa fluir a forma de Deus em mim, deixa fluir o poder de Deus em mim, porque senão, irmãos, sabe, essa natureza mundana e carnal, ela vai prevalecer. Mas quando nós estamos enxertados em Deus, essa natureza nossa muda. Nós somos transformados. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 16. Nós somos 17, nós somos transformados. E aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que proferia palavras torpes não profere mais, não dá lugar ao diabo. É renovação de mente. Amém ou não amém, irmãos? Sabe que as mensagens nos últimos dias estão vindo assim, mais duro ainda, porque nós estamos chegando aos últimos dias, os últimos instantes da igreja.
Agora, se você quer uma mensagem, uma igreja, irmãos, que vai te manter na mesma forminha sua, sai daqui, porque aqui é chumbo. Aqui, irmãos, é na lata. Aqui é para conversão mesmo, é para mudança, é para a vida de Deus, sabe, correr em nós. Entende isso, irmãos? Mas entende que é com muito amor e muito respeito que eu transmito essa mensagem ao coração de vocês. Porque se não tiver fruto, irmãos, o que o texto falou que vai acontecer? Será cortado. Cortado e lançado aonde? No fogo. Ah, irmãos, eu me lembro na época do mundo. Época triste. Época terrível. Sequidão. Morte. Maldição. Pobreza. Sabe, irmãos, eu falo assim de conteúdo, de muita coisa. Coisas assim terríveis da minha vida. Mas quando a minha vida foi colocada em Deus, em Jesus Cristo, Deus passou a colocar suas mãos em mim. São 27 anos. E eu já vi de tudo que você pensar. Eu já escutei, soube de coisas terríveis. Eu não caí de paraquedas ontem aqui. Que nem pessoas que chegaram para mim ontem lá na Expo Gospel e uau, ficaram assim, sabe, bestificadas, sabe, assim, uau, que é isso, tudo bem, tá? Eu falei, meu Deus do céu, essa pessoa, então ela esperava o que de mim? Pelo uau dela, acho que a pessoa que ia ser de uma pessoa que busca excelência em Deus, de uma pessoa, sabe, que quer fazer as coisas, mas faz com excelência, que se preocupou, sabe, não somente, é porque muitas pessoas não participaram, mas dar ali para elas, sabe, um espaço para a igreja investir no empreendedorismo. Mas eu coloquei ali um palestrante para falar sobre longevidade financeira, para ajudar as pessoas a lidar com as finanças, a como aplicar. Mas poucas pessoas se interessam por isso. Então eu não estou ali, irmãos, eu quero empoderar as igrejas, fortalecer as igrejas, sabe, cada membro de uma igreja. É a minha intenção. Quando eu falei para uma pessoa hoje sobre isso, uau, bispo, que tremendo isso daí. Porque nós temos pessoas muito habilidosas nas igrejas, pessoas que sabem fazer coisas incríveis, como a minha irmã que estava lá ontem com seus bolinhos, a outra que fez o seu artesanato, que vendeu lá os seus bonequinhos, muito legal aquilo dali. Só que faz e dá para um e para o outro. Não, você pode empreender com a habilidade que Deus colocou em suas mãos, empreender e conseguir um recurso para você, sabe, subsidiar os problemas financeiros que você está enfrentando. Aí a gente ajuda as pessoas. A pessoa chega e fala, bispo, mas que eu sou tão grato. A Cresce DF, pessoas que chegou para mim e falou, tão grato porque naquele curso que eu tive, eu aprendi como empreender. Hoje eu tenho a minha fábrica, hoje eu tenho a minha loja, hoje eu tenho o meu salão, hoje eu tenho as coisas, sabe? Sabe o que é isso, irmãos? É Deus me ensinando a frutificar. A frutificar, irmãos, na vida das pessoas. Mas, irmãos, esse tipo de fruto você vai ter enxertado em Cristo Jesus. Deus, Ele vai te levar para o campo que você tem uma habilidade. Ele vai te conduzir da forma que Ele te criou. Uma pessoa habilidosa, uma pessoa capaz, sabe? Então Ele te gerou, colocou nessa terra com alguns atributos, com algumas capacidades, e Ele vai te usar. Quando você estiver nele firmado, Ele vai usar o que Ele colocou em você para produzir muito mais. E eu falo em relação à conversão de vidas. Amém ou não amém? Você está entendendo, irmãos? Irmãos, vocês entenderam isso em nome de Jesus? Então se coloque de pé, em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos e que você conversasse com Deus, tivesse um momento com Deus. E esse momento é muito importante,
ele é muito importante porque é o tempo onde você pensa em Deus, que você conversa com Deus, que você se desconecta de todos os problemas da sua vida e você começa a falar com Deus e você começa a sentir Deus dentro de você, e esse sentimento de Deus vai permitindo você dar mais espaço para Ele, e outras áreas da sua vida interna e externa também começa a ser alcançada também por esse poder de Deus. Mas tudo começa dentro de você. Tudo começa de dentro para fora, não de fora para dentro. Se você ficar olhando para as coisas externas, você vai estar olhando para o problema. Se você começar a se concentrar, se conectar com Deus, você vai sentir o poder de Deus dentro de você, fluindo em você, curando você, trazendo longevidade à sua vida. Poder de Deus, glória de Deus. Fale com Deus. Digo fraco, eu sou forte. Começa a declarar: eu posso tudo naquele que me fortalece. Quem te fortalece? É a raiz, a seiva exemplificada hoje, para fazer menção a Jesus Cristo, o agricultor do Pai, e o Espírito Santo, que é a seiva, que percorre na minha vida, levando tudo aquilo que ela precisa para ser fortalecida, revigorada, nutrida e dê frutos poderosíssimos. Tudo posso naquele que me fortalece. Oh, começa no seu interior, irmãos. Começa dentro de você o poder de Deus. Eu estou falando para você falar coisas que não são bíblicas, mas que você diga: porque te abate, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Que venha virtude na tua alma, que venha virtude no teu espírito, que venha poder de Deus no seu interior. Você está enxertado em Deus. Toda obstrução que estava impedindo a seiva de entrar no ramo e levar vida, eu repreendo em nome de Jesus. Você que está se sentindo um ramo ressequido, frágil, Deus quer revigorar você. Deus quer fortalecer você. Deus quer trazer todos os nutrientes que você precisa para que você vá e dê frutos. Minha vida está, eu caminho com a certeza de que Ele virá. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando
meu Deus, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. eu quero Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Sinta a presença de Deus dentro de você, fluindo dentro da sua vida. O próprio Jesus diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, um rio de água viva fluirá no seu interior. Irmãos, esse rio de água viva é virtude de Deus, é poder de Deus, é unção de Deus. O Espírito está levando para a sua vida virtude para áreas que ela precisa, para áreas que precisa do poder de Deus, precisa de virtude do alto, precisa de ânimo, precisa ser revigorada, fortalecida, nutrida. Dentro de você existe um rio de água viva. No seu interior, poder de Deus. não pode ficar. Ah, se eu simplesmente tocar nele, serei curado. Ah, se eu simplesmente tocar, me conectar a ele, você revigorado.
fortalecido. Flua como um rio aqui, traz vida ao meu coração. Peça a Ele. É tempo de você insistir nisso. Vida no teu coração. Flua como um rio aqui, flua como um rio aqui, traz vida ao meu coração. Flua como um rio aqui, flua como um rio aqui, traz vida ao meu Deus aí. Tem vida de Deus, deixa ela fluir. Não resiste a essa vida. Não resiste a esse poder. Não resiste àquilo que o Espírito Santo está levando para a tua vida. Não siga o Espírito Santo. Não sufoque o Espírito Santo. Não sufoque o Espírito Santo. Não trave, não se cruza, não se fecha para Deus. Deus quer levar vida para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, através de você.
passar. Por onde esse rio passar, doença não pode ficar. Esse é um dos propósitos do enxerto, curar você. Por onde esse rio passar, por onde ele passar, por onde esse anemia não pode ficar, não pode não, sai dali agora, no meu Senhor Jesus. Não existe o poder de Deus, não existe a virtude do Senhor passar. Por onde esse rio frieza não pode ficar. Batismo do Espírito Santo, virtude e poder, por onde Deus esse rio passar. Por onde esse desânimo passar, o desânimo não pode ficar. Canta lagarto. Por onde esse rio passar, rio de vida. Por onde esse rio passa, a morte não pode ficar. Flua como o rio aqui. Flua como o rio aqui, traz vida ao meu coração. Flua como o rio aqui, flua como o rio aqui, traz vida ao meu coração. Eu não vou impedir isso de acontecer. A Bíblia me diz: não extingue o Espírito Santo, deixa ele fluir na sua vida. Flua como o rio aqui, milagre no teu coração. Flua como o rio aqui, flua como o rio aqui, traz vida ao meu coração. Renovação de Deus, renovação de Deus, renovação de Deus. Por onde esse rio passar, por onde esse rio frieza não pode ficar. Sai em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Tudo isso que está tentando te esfriar, eu repreendo em nome de Jesus. Por onde esse rio, a morte não pode ficar. Que vá vida, vida e abundância sobre você. Por onde esse rio passar, aleluia. Por onde esse rio passar, A solidão não
Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. A Bíblia fala que a raiz é santa. Se a raiz é santa, toda árvore será santa. Se a raiz é forte, todo ramo será forte, revigorado. Se a raiz é poderosa, todo tronco será poderoso. Se a raiz é vencedora, os ramos serão mais que vencedores. Porque, irmãos, é o próprio Deus que traz essas conquistas. Sobrepujando, superando toda a adversidade, todos os problemas. Em Deus e Cristo. Mas na frente do Romanos capítulo 11 você vai ver uma orientação do apóstolo Paulo, para que nós venhamos nos vangloriar, porque nós somos enxertados e pela fé nós somos mantidos. O texto também vai dizer que a incredulidade foi o motivo que tirou Israel, que eles foram arrancados. Mas lá no versículo 12, lá na parte final, vai falar que eles são promessas de Deus. Eles serão salvos no tempo de Deus. Mas falando para nós, igrejas, as oliveiras bravas, enxertados na figueira, você precisa receber vida de Deus. E como na tua mão, no teu peito, no teu coração, onde as coisas acontecem para ser transferida para todo o seu corpo, alma e espírito. O órgão representativo que é o teu coração. Você vai receber de Deus. Vai receber de Deus a sua vida. Coloque a mão no teu peito e receba de Deus. Receba de Deus. Receba de Deus. O reino de Deus é de expressão interna. O Espírito corre no teu interior como um rio de água viva. Vida de Deus. Deus, como ministro da tua palavra, como autoridade do Senhor neste lugar, assim como os apóstolos, que ao colocar a mão na cabeça daqueles que creram em Jesus Cristo, eles recebiam virtude do Senhor. Esta igreja que entregou a sua vida a Jesus, que recebeu a imposição de mãos, que tem o Espírito Santo dentro dela, que ela possa ser impactada agora com a manifestação desse poder. Que seja revigorada, fortalecida. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Lançai sobre mim o teu jugo, diz o Senhor. Deus quer trazer alívio. Deus quer trazer alívio sobre a tua vida. Eu declaro em nome de Jesus, não somente folhas mostrando o vigor do poder que corre dentro de você, mas muitos frutos,
muitos frutos. Muitos frutos. É inevitável, não tem como evitar uma pessoa em Deus de frutificar. Que assim seja na sua vida, na sua história, em nome de Jesus.